vem no deserto, no jardim do nosso coração, para aliviar essa dor e para dizer que nós não estamos abandonados. Falar para o seu irmão, para a sua irmã, você não está abandonado. O seu deserto não. Deus está com você. Deus está com você. Eu me lembro que eu nunca vou esquecer essa experiência que eu tive. Eu 16 anos. 16 anos, então rezava por cura e libertação. 16 anos. Eu era mais jovenzinho, então tinha uma senhora que dizia, então você vai fazer parte do nosso grupo. Eu ia lá toda sexta-feira na igreja, uma nossa que se chama Aparecida, Nossa Senhora Aparecida. Então tinha aquela filha, aquele mundaréu de gente que vinha receber oração por libertação. Aí o que aconteceu? Passei um ano lá, recebi muita experiência, mas depois continuei no grupo de oração como músico. Eu era animador do grupo de oração, mas eu gostava de rezar por libertação, né? Tinha um demônio, eu estava lá. O demônio ali corria, com o cidadão, água benta. Aí falaram para mim, ó, Rony tem um caso aí que complicado. A mulher participou de macumba, não sei o que, ela fez magia negra e tudo. Então acho que é um caso interessante para você. Onde é que é? Cadê? Vamos lá. E o terço, pegar água benta, foi a coordenadora do grupo de oração. Ela tinha mais medo do que não sei o que era muito medo. Aí eu fui lá com ela, aí reuniu toda a família. Eu queria ver o negócio pegar fogo, né? Eu queria ver aqueles negócios que tem em filme, a pessoa subindo na parede. Rezava, cadê o bicho, capeta? Nada, não aconteceu. Fiquei triste que não vi nenhuma manifestação extraordinária. Aí a gente rezou para o Espírito Santo. Aí eu disse, eu vou mudar de oração, agora eu vou clamar o Espírito Santo. Aí eu rezei, a gente rezou por todos os membros da família. Aí de um por um foi repousando no Espírito Santo. Tá? Nunca tinha visto falar de repouso do Espírito, ou seja, como se eu estivesse dormindo, eu caio nos braços do Senhor e deixo o Senhor trabalhar no meu coração. É uma oração muito eficaz, porque mais do que eu, é Deus que faz a mim. Então todo mundo caiu no Espírito Santo. Porque quando era criança, era a avó, era o tio, era todo mundo. Caiu no Espírito Santo de modo tranquilo, sem barulho, sem nada. Mas todo mundo foi se levantando assim, olhando para o outro. A criancinha falou, sentiu uma paz, uma alegria. Aí a irmã falou, padre, não era padre na época, ela falou, não sei o que aconteceu comigo, não sei se eu estou fraca do espírito, mas eu caí no chão. Eu disse, não se preocupe, depois eu vou lhe explicar. Aí depois nós demos as mãos e rezamos em línguas. A grande maioria começou a orar em línguas do nada. Claro que o Espírito Santo que vem como ele quer. Aí a gente aproveitou, fez a inscrição, todo mundo foi o seminário de vida do Espírito, que seria no próximo mês. Ou seja, o Espírito Santo, quando ele vem com força, ele transforma as nossas vidas e as nossas vidas. Raniero Cantalamessa, que é o pregador do Papa, é muito carismático, ele escreve muita coisa sobre o Espírito Santo. Ele diz, não tenhas medo do Espírito Santo. Porque nós clamamos, vem Espírito Santo, vem sobre mim, vem sobre a minha família. Aí quando o Espírito vai vindo, né, não, mas para aí, vai devagar. Como uma senhora que vai todo dia na igreja e reza pelos pais, ela ama os padres, reza pelos padres, pelos seminaristas. Aí tinha um filho dela que começou a dizer, eu quero ser padre. Não, meu filho não.
Os filhos dos outros sim, mas o meu filho não. Nós fazemos a mesma coisa. Vem Espírito Santo, vem com os teus dons, vem transformar meu coração, mas eu não quero dom de línguas, eu não gosto desse negócio. Vem Espírito Santo, mas eu também não quero que tu venhas tocar meu coração. Então, quando nós clamamos o Espírito Santo, nós temos que viver aquilo que pede esse pregador do Papa, que diz: não tenhas medo do Espírito Santo. Quando você clama, vem Espírito Santo, deixa ele fazer aquilo que ele quer na sua vida. Fica para o seu irmão, para a sua irmã: não tenhas medo do Espírito Santo. Ele vai cuidar de você mais do que ninguém. Eu sei que teria muita coisa para falar sobre isso. Você vai viver primeiro, os apóstolos viveram, depois você vai ler, vai escutar, vai buscar, tem muito material para sobre isso. Mas hoje precisa apenas experimentar. Mais do que entender, você vai dizer simplesmente: vem Espírito, faça em mim uma obra. Nós iremos fazer uma momento de oração, só para explicar algumas coisas práticas. Existe um momento que se chama repouso no Espírito, que algumas pessoas desfalecem. É que nem o Salmo 23 ou 22, fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes prados ele me faz repousar, ou seja, eu descanso na presença do Senhor. Existe também o menor de todos os dons, que é o dom de línguas. Você ficou rezando, de repente as palavras mudam, não se preocupe, é dom do Espírito Santo. Tudo isso é dom do Espírito Santo. Então, nós possamos verdadeiramente pedir: vem Espírito Santo. Eu deixo 2 minutinhos para você partilhar com a pessoa que está do seu lado. Enquanto isso, a gente vai se preparar. Eu vou explicar para vocês o que a gente vai fazer. Nós iremos criar pequenos grupos de orações. Compartilhe com seu irmão, com a sua irmã, sobre essa experiência de Pentecostes, fazendo os campos.